Aqui no templo da Assembleia de Deus na Penha, igreja cujo pastor é o pastor José Santos, que está aqui na plataforma, aqui ao nosso lado, é o pastor da igreja. Nós pertencemos aqui ao Ministério da Assembleia de Deus na Penha, que fica na rua Montevidéu 1191. Estamos aqui no culto da Vitória. Culto da Vitória é o nome que nós damos ao culto. Deus não precisa de culto para dar vitória, essa aqui é a grande verdade, porque Deus dá vitória a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer ano. Mas nós resolvemos fazer aqui o culto da vitória para fazer campanhas, para pregarmos a palavra de Deus, para fazermos votos a Deus, e é isso que é importante. Nós estamos pregando uma série de mensagens baseadas na vida do profeta Daniel. Não nas profecias de Daniel, mas na vida, a vida rica de exemplos, de atitudes que nos ensinam coisas preciosas para a nossa vida cristã de hoje. Eu gostaria de ler Daniel, capítulo de número 6, versículo 16 e 17. Daniel, capítulo 6, versículo 16 e versículo 17. Diz assim o texto da palavra de Deus, livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16 e 17. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Apenas uma introdução para a gente se situar nessa história. O imperador desejava colocar Daniel como primeiro-ministro. E aí, o jogo político é pesado, é coisa antiga. A turma que estava no mesmo nível de Daniel, os outros presidentes e príncipes, disseram: não, esse camarada é um estrangeiro e vai vir aqui ser primeiro-ministro, nós temos que vasculhar a vida dele. Aí vasculharam a vida de Daniel, não encontraram nele nem vício, nem culpa, está no versículo 3 e 4. Disseram: como é que nós vamos pegar esse camarada? Ah, só se a gente pegar esse camarada na lei do Deus dele. Vamos armar uma para ele. Aí, elaboraram, o maquiavelismo é antigo, sabe? A política, o maquiavelismo é um negócio sério. Aí armaram, chegaram para o imperador e fizeram uma proposta para o imperador, né? Aquela bajulação, mas com o objetivo de destruir alguém. Oh, excelência, né? Nós queremos pedir que o senhor assine aqui um documento que durante 30 dias ninguém peça nada a nenhum outro Deus, a ninguém a não ser a ti. O rei, alisaram o ego do imperador, o imperador não parou para pensar um pouco, bateu o selo, selou com o seu anel a sentença. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era isso aqui que eles queriam pegar Daniel. Vamos pegar esse camarada e vamos acabar com ele. E Daniel não mudou a sua postura, foi pego orando, foi levado até a presença do rei. O rei ficou perturbado porque ele amava Daniel, mas ele não podia mudar a sentença, a lei dos medos e persas, e teve que lançar Daniel na cova dos leões. A nossa palavra aqui é porque essa história de Daniel, ela é tão rica em exemplos para nós, ela é tão rica de aprendizado para nós, para você poder ter uma ideia. O que que representa a cova? A cova representa o ápice de um problema. A adversidade no seu clímax. O que que representam os leões que estavam lá dentro daquela cova? Representam os inimigos mais ferozes, sabe? Os inimigos mais fortes do que nós. É isso aqui que representa. Eu quero falar com vocês em 3 fases de Daniel. Daniel antes da cova, Daniel na cova e Daniel depois da cova. O que que a gente aprende aqui com a história desse homem que tem ensinos tão preciosos para a vida cristã nos dias de hoje? Em primeiro lugar, um pouquinho de Daniel antes da cova. E aí vocês vão me entender.
que faz com que pessoas enfrentem lutas grandiosas e conseguem vencer, e pessoas que enfrentam lutas menores são derrotadas? O que faz uma pessoa conquistar posições no trabalho e na sociedade e outras não? O que faz com que atletas conquistem prêmios e outros não? O que faz com que pessoas consigam passar para cursos dificílimos na universidade e outros não? Qual é a diferença? A diferença está numa palavra chamada preparação. Preparação. Uma pessoa preparada, ela tem mais condições em qualquer área, seja na área profissional, educacional, espiritual. Uma pessoa preparada, ela tem mais chance de ser vencedora, ela tem mais chance de vencer um obstáculo do que a outra que não se prepara. Concordam comigo? Isso é o óbvio da vida. Uma pessoa preparada, ela tem a chance de ir para o embate, ela tem a chance de conquistar aquilo que ela está lutando. Na questão de tribulações e adversidades, é a mesma coisa. Uma pessoa que está preparada para enfrentar lutas e adversidades, com certeza, ela pode se dar bem e melhor do que outra que não está preparada. Sabe o que acontece com pessoas que não estão preparadas para enfrentar lutas e adversidades? São derrotadas, sofrimento maior, gastam mais tempo e energia para resolverem problemas, supervalorizam ou superdimensionam problemas, sabe? Aquele ditado de fazer tempestade em um copo d'água vale para essas pessoas. E a verdade é que pessoas que não estão preparadas para enfrentar lutas e adversidades podem superdimensionar o problema de tal monta que eles percam o controle e sejam derrotados fragorosamente. Qual é o segredo para Daniel enfrentar a cova e sair dela ileso? Qual é o segredo para enfrentar situações e adversidades dificílimas e conseguirmos sair delas? O segredo está na preparação. É o que vem antes da cova. Daniel estava preparado para enfrentar o ápice da adversidade. Olha só, presta atenção. Os inimigos de Daniel reconheciam que Daniel obedecia à lei do seu Deus. Eles reconheciam. Vamos achar alguma coisa contra ele na lei do Deus dele? Porque sabiam que Daniel obedecia a Deus. Aqui está a primeira coisa. Daniel era um homem que praticava a palavra. Daniel era um homem que priorizava a oração. Orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem que mantinha uma comunhão permanente com Deus. Está lá no versículo 10 do capítulo 6. Daniel era um homem que dava graças a Deus. Está no versículo 10. Não era murmurador, não era reclamador, ele dava graças a Deus. E Daniel era um homem que levava para Deus as suas dificuldades e problemas, como está no capítulo 2. Aqui está o segredo de Daniel. O segredo é que Daniel estava preparado para enfrentar lutas e adversidades. E a verdade é que no meio do povo de Deus, muitas vezes é no meio da tempestade que a gente resolve orar. É no meio da tempestade que a gente resolve ser santo. É no meio da tempestade que a gente resolve ser mais assíduo na igreja. Aí já está no meio do furacão. Aí já está no meio do mar encapelado. Aí a coisa fica mais estreita. Ou se gasta mais energia, ou sofre mais, ou até perde, ou é derrotado, porque a gente quer se preparar na hora da luta. E na hora da luta não dá mais para se preparar. Você tem que enfrentar. O segredo, meu irmão, é antes de enfrentar lutas e adversidades, você está estruturado espiritualmente para os embates da vida. Essa é que é a nossa questão, é a minha e a sua. Quando está tudo bem, ora 5 minutos. Quando está tudo bem, ora 5 minutos. É 2 minutos e meio de manhã quando vai para o trabalho e 2 minutos e meio de noite quando vai dormir. Como ler a Bíblia fica muito custoso, então tem a caixinha de promessa, ou então lê um livro de
um devocional diário. Leia um livro devocional diário, porque tem uma mensagem bíblica. Mas a hora que a coisa está feia, aí ele passa a querer orar meia hora, 40 minutos, 1 hora por dia. Por que não fez isso antes? Por que não fez isso antes de enfrentar essa luta e essa tempestade? Porque eu tenho visto gente no seio da igreja sofrer derrotas em coisas que podia vencer, porque não estavam preparados para enfrentar. Porque nós vemos cristãos enfrentando guerras e derrotas no casamento, porque não se prepararam para enfrentar. Com filhos, não se prepararam para enfrentar. Adversidades gerais, porque não se prepararam para enfrentar. Que o Espírito Santo fale a cada coração, e que eu e você possamos estar com uma disciplina de vida para estarmos preparados para os embates com esse mundo e os embates com as forças satânicas. Agora olha Daniel na cova. Olha o que mostra. Eu já disse para você que cova é o ápice do problema. A cova representa a tribulação no seu estágio mais forte. Olha o que a gente pode ver. Daniel foi lançado sozinho na cova. Humanamente falando, quando você está atravessando tempestades e tormentas difíceis, você está sozinho. Não adianta contar com um amigo que é general, com um amigo que é diretor, com um amigo que tem dinheiro. Tem lutas na nossa vida que não adianta ser amigo do irmão mais santo, mais espiritual. A luta é sua. O abacaxi para descascar é seu. E aí, meu irmão, a gente se vê sozinho. Lutas que atravessamos que não temos poder de controlar. Como é que Daniel vai controlar leão faminto? E está no plural, Daniel na cova dos leões, não era na cova do leão. Não dá nem para dominar um, imagina vários. Assim é a nossa luta. Terceiro, você não tem como sair do problema. Daniel não tinha como sair da cova, porque foi colocado uma pedra e selada. Não adianta, meu querido, você querer fugir. Não adianta você querer fingir que não está enfrentando uma adversidade. É pior para você. Não adianta. Você está preso, está lá, não tem como sair. Ela está aí, ela é real. Não adianta você fingir que não está atravessando uma crise financeira. Não adianta você fingir que está atravessando crise com filhos. Não adianta você fingir que está atravessando crise com seu marido ou com a sua esposa. Não adianta. Ou uma crise espiritual. Não adianta. Você não tem como sair. A verdade é que muitas lutas e adversidades, como Daniel, existe uma sentença de morte. Daniel foi jogado ali para morrer. Tem lutas e adversidades que você tem que tomar cuidado, porque elas estão aí para derrotar em algumas áreas. E sabe o que eu aprendo aqui? Sem querer deixar você triste, mas tem que falar a verdade. Lutas e adversidades não passam de repente. Demora um pouquinho. Daniel foi lançado na cova no início da noite e saiu da cova no outro dia pela manhã bem cedo. Ele teve que passar uma noite inteira na cova. Nós também passamos um tempo de lutas e de adversidade, e ela não passa da noite para o dia. Mas qual é o segredo de Daniel não sucumbir na cova? Lembra-se da preparação? O que é que a preparação produziu na vida de Daniel? O que é que a preparação de Daniel fez ele ser o homem que ele foi? Aqui é que está o segredo. Primeiro, Daniel era um homem de coragem. E o que é coragem? Domínio do medo, resistência do medo, mas não ausência de medo. Por que teve coragem? Ele sabia que havia um edito do rei e ele foi orar. Ele não se escondeu quando foi descoberto. Ele não perdeu o controle emocional diante do rei e da cova. Não, eu não quero, não me joga aí não. Negativo. Aquilo produziu coragem para enfrentar aquela hora difícil e terrível. Toda a preparação de Daniel produziu nele coragem. O que a preparação produziu em Daniel? Um espírito excelente. Era um homem equilibrado emocionalmente, equilibrado espiritualmente.
tinha discernimento das coisas, vivia acima da média, porque ele se preparou. O que é que a preparação produziu em Daniel para ele não sucumbir na cova? Fé! Fé! O que produziu em Daniel fé. Escute, deixa eu abrir um parêntese aqui e dizer alguma coisa para você sobre o que Jesus falou sobre a fé. Em Marcos capítulo 5. É interessante. A história conta que Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo, principal da sinagoga, cuja filha estava terrivelmente enferma. Lá na altura do versículo 34, 35, 36, Jesus faz um milagre e uma mulher de fluxo de sangue é curada pela fé. E naquele ato que era para produzir mais fé no centurião, chegam os amigos do centurião e dizem assim: ei, não enfades o mestre, a sua filha está morta. Muitas vezes, irmãos, diante de nós, diante de um grande milagre de Deus, vem uma notícia do inferno para ofuscar uma vitória que a gente está vendo. Mas sabe o que é que Jesus ensinou para ele e nos ensina? Jesus disse para ele assim: Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Jairo, não deixe o medo te dominar, creia. Jairo, não te preocupe com a opinião dos outros, creia. Jairo, não olhe para as circunstâncias, creia. Jairo, não olhe para o impossível, creia. Amém, aleluia. E aí Jesus faz uma coisa para ensinar a Jairo. Ele afasta todo mundo e só deixa Pedro, Tiago e João entrarem na casa. Sabe o que é que Jesus ensinou? Jairo, fica longe de incrédulo, fica longe de murmurador, fica longe de gente que não crê no poder de Deus para operar milagres. Fica longe dessa gente. Amém, Jesus. Aleluia. Por que é que você acha que os leões não comeram a Daniel? A Bíblia diz, clara e objetivamente, porque Deus gostava muito dele. Porque ele era um cara muito bacana, e Deus resolveu quebrar um galho dele e disse assim: vai lá, anjo, tapa a boca dos leões, porque leão nenhum vai comer meu servo, porque ele é um homem maravilhoso, um homem reto, um homem justo, um homem que teme meu nome. Nada disso. Nada disso. Foi vontade soberana de Deus. Não é nada disso. Foi um ato soberano da vontade de Deus? Nada disso. Não teve ato soberano de vontade, não teve nada. O capítulo 6 e versículo 23 diz: por que os leões não comeram Daniel? Está lá escrito: porque Daniel crera no seu Deus. Foi a fé de Daniel que moveu o poder de Deus para tapar a boca dos leões. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Deus pode abrir uma porta para você. Deus pode operar um milagre na sua vida. Creia, o nosso Deus tem poder. A fé de Daniel, gente, está aqui no versículo 23, ó. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Oh, meu amado, o Deus do impossível está aqui. Esse Deus está sentado, cheio de glória e de majestade. Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele tem poder de curar qualquer enfermidade. Ele tem poder de remover os empecilhos. Ele tem poder de abrir porta onde ninguém abre. A Ele a glória, a Ele a honra. Creia no teu Deus. Glória a Jesus. Você sabe que a fé e a incredulidade operam no mesmo campo. Há uma batalha para quem vai vencer. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século chegou o entendimento dos incrédulos. Mente. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos
que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que o que se vê não foi feito do que é aparente. Onde é que é? Pela fé, o quê? Entendemos, mente. A grande batalha se dá na nossa mente, porque a mente controla e determina sobre as faculdades do ser. A mente determina sobre vontade e sobre sentimentos. Então a batalha se dá na nossa mente. Há uma batalha. O mundo, Satanás, usando todo esse sistema perverso para produzir incredulidade. Você vai para a escola, tem ensino que desmerece Deus. Você liga a televisão, tem ensino anulando Deus. Você lê jornal, tem ensino anulando Deus. Em tudo isso para bombardear a nossa fé. E a fé dos incautos. As teorias, elas vêm como verdade absoluta. É aquela história do camarada que acredita no Big Bang, na explosão. Só esqueceu de dizer quem é que apertou o botão para isso explodir, vai. Se isso tudo aí é a causa de uma explosão, então quem apertou o botão dessa tralha? Aí você vai para os caras assim, vem cá, quantos anos ocorreram o Big Bang? Aí um diz assim, há 180 milhões de anos. Aí vem um outro cientista, um outro demente da vida, diz, há 220 milhões de anos. Aí depois vem outro, descobre que segundo uma lei da física, que o astro tal, não sei o quê, não, há 150 milhões de anos. Assim como eu não posso ter 30, 40 e 50 anos, você não pode ter 3 idades, também nada pode ter 3 idades. Olha, as pessoas ficam tão cegas, a teoria é tão esdrúxula, é tão ridícula, que de tempo em tempo vem um cara tentando dar uma previsão dessa babuzeira e dessa asneira de que o mundo apareceu do nada. Mas tudo isso aí é uma batalha para tirar Deus do coração do homem e produzir a incredulidade. Por isso, deixa eu aproveitar aqui essa oportunidade. Você tem criança pequena, você tem filho adolescente, meu irmão, o mundo mudou. O mundo mudou. Nunca foi tão importante os pais serem educadores, porque a escola está bombardeando teorias como verdade absoluta. E se você não trouxer seu filho para a igreja, se você não impregnar nele a fé, se você não colocar ele para aprender sobre a palavra, a Bíblia é a maior fonte de fé. Amém, aleluia. Por isso que o diabo quer tirar a palavra da minha vida, da sua vida, da igreja, da sua casa. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, gente. O que vocês estão fazendo aqui? Quantos poderiam estar aqui? Ou quantos poderiam estar em tantas reuniões que são feitas? Existem igrejas evangélicas, e isso já foi feita uma pesquisa no mundo ocidental. Quais os lugares mais ociosos do planeta Terra? E na pesquisa está lá um deles, igreja. Gente que só vem à casa de Deus um domingo, e assim mesmo chega atrasado e quer ser o primeiro a ir embora. Gente que só vai à igreja quando é dia de festa, ou tem cantor famoso, ou pregador reconhecido. O que nós vamos produzir nessa geração? Que tipo de cristianismo nós estamos empregando? Que tipo de fé é essa que no primeiro ventinho, não é nem tempestade, no primeiro balançar de folhas, já está apavorado, já está gritando, já está entregando os pontos, já está desistindo? Que fé é essa que o apóstolo João diz lá em 1 João 5,4? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Aqui está o grande segredo para que eu e você vençamos problemas, adversidades e lutas. A nossa fé. Creia, meu irmão, creia. Deus ainda hoje pode operar o milagre que você precisa. Ele ainda hoje pode abrir a porta para você. Ele ainda hoje pode mudar toda essa situação. Creia, meu irmão, creia. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é cheio de glória. Creia, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Agora olha o que acontece. O que eu vou falar daqui para frente é Daniel depois da cova. O que eu vou falar daqui para frente é profético para a sua vida.
Se é que você quer. Porque alguém pode não querer, e eu vou respeitar você. Alguém pode querer rejeitar, também não vou brigar com você, porque é uma questão pessoal. Mas o meu desejo do meu coração, e eu estou aqui como um profeta de Deus para a sua vida. Amém. Eu estou aqui como um profeta de Deus para a sua vida. Você tem que entender a diferença de dom de profecia e de ministério profético. Dom de profecia é uma pessoa que o Espírito Santo dá a ela uma mensagem e pode dar uma só e nunca mais profetizar nada, e também pode falar profecias. Ministério profético é um ministro do Evangelho que traz alerta, que confronta, que desperta e que mostra a igreja. Sabe? A verdade, o cuidado, isso é ministério profético. Não a gente chama de profeta quem fala profecia. Não é profeta não. Profeta é ministério. Ali é uma pessoa que foi usada no dom de profecia, é diferente. Sabe? Se você pegar o livro de Atos, você vai ver as filhas de um homem que profetizavam, e você vai ver Ágapo, que era profeta, no mesmo versículo. Elas profetizavam, não eram profetas, tinham um dom de profecia. Então eu estou aqui como um profeta, um ministro da palavra, como profeta de Deus para você que está me acompanhando pela TV e para você que está aqui nesse templo. E o que eu vou falar daqui para frente é uma palavra profética para a sua vida. Amém. Aleluia. É Daniel depois da cova, hein? Aqui a primeira palavra profética para você. Já está chegando o tempo de você sair da cova. Glória a Jesus. Aleluia. O Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O apóstolo Paulo, ele nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, quantas tribulações e perseguições me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Ô querido, é profético para a sua vida. Eu não sei quanto tempo você está batalhando com esse problema. Eu não sei quanto tempo você está vivendo o ápice, um momento tão difícil. Mas Deus está dizendo para você que está chegando a hora de você sair da cova. Porque, na maioria das vezes, Deus não nos livra da cova, nos livra na cova. Porque, a maioria das vezes, Deus não nos livra do problema, nos livra no problema. Por quê? A maioria das vezes, Deus não nos livra do problema, nos livra no problema. Você concorda comigo? Na verdade? Você diz, mas por que Deus? Puxa, se Deus ia me dar vitória, então por que não me livrou desse abacaxi? Se Deus ia abrir a porta para mim, então por que Ele deixou fechado esse tempo? Se Deus ia me dar vitória nessa questão, então por que eu passei por isso? Eu te explico, e é profético para você. Sabe por que a maioria das vezes Deus não nos livra do problema, mas nos livra no problema? Primeiro, para o seu crescimento espiritual. A gente só cresce, irmãos, no campo da tribulação. Daniel saiu da cova, e você vai ver que a partir desse capítulo que Daniel sai da cova, meu irmão, daqui para frente, você vai ver as revelações que Deus dá a Daniel que não dera até aqui. Ele saiu num outro patamar espiritual. Você vai sair dessa luta e dessa adversidade e você vai crescer. Você vai sair mais cristão. Você vai sair mais forte. Você vai sair mais estruturado. Glória a Jesus. Por que, pastor? Porque Deus, na maioria das vezes, não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Sabe para quê? Para que seus inimigos sejam derrotados. Toda aquela cambada que arrumou esse cambalacho para Daniel, acabou entrando na cova que eles armaram para Daniel e foram despedaçados. É só você ler o texto. Foram derrotados. Fique calmo, meu irmão. Sossega aí. O inimigo parece até que está
está numa posição mais privilegiada que a sua. O inimigo até parece que vai vencer essa luta, mas não vai não. Ele vai ser derrotado. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe por que a maioria das vezes Deus não nos livra do problema, mas nos livra no problema? Sabe para quê? Para a conquista de grandes vitórias. Aquilo que parece ser a nossa maior derrota, e Deus está falando com gente aqui. Essa luta que você está enfrentando e que parece ser a pior derrota da sua vida, é esta luta aí que Deus vai usar para transformar na maior vitória da sua vida. Se eu tenho um tema para essa mensagem, o tema é este: transformando adversidades em bênçãos. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel entrou na cova como governador de 40 cidades. Saiu da cova como primeiro-ministro. Glória a Deus. Acima dele só o imperador. Entrou na cova governando 40. Saiu da cova governando tudo. É isso que Deus vai fazer. Quando você sair dessa tempestade, quando você sair desse dia mau, quando você sair dessa cova, é porque Deus vai lhe dar uma vitória espetacular. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque na maioria das vezes Deus não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Sabe para quê? Para que Ele seja glorificado. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o que aconteceu. Olha a partir do versículo 25 do capítulo 6 do livro de Daniel. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre e permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Olha aqui, um imperador pagão falando do nosso Deus. Que coisa linda! Esse é o Deus que livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Oh, querido, vai ter familiar teu, vai ter gente que debocha da tua fé e que vai dizer: o Deus dele é o Deus verdadeiro, o Deus dele é o grande Deus. Aleluia, aleluia. Não fica triste, não fique de cabeça baixa. Luta não é fácil para ninguém, nem para mim. Adversidade não é fácil para ninguém, meu irmão. Aquele ditado: só cada um é que sabe onde é que o calo aperta, né? Cada um é que sabe onde é que o calo aperta no sapato. Não tem negócio de luta moleza. Moleza é o refresco, né? É pimenta nos olhos dos outros, é refresco, né? Não tem essa conversa. Luta é luta, adversidade é adversidade. Mas, meu querido, não tema. Fique certo que no meio dessa multidão toda que está aqui, muita gente agora está enfrentando lutas e adversidades da pior espécie, e lutas tremendas e lutas terríveis. Você quer ver?
Quem aqui nesse tempo, não estou falando que passou semana passada, não estou falando que foi mês passado ou ano passado. Quem nesse tempo de vida, não é uma luta, pastor, é assim, sabe onde? Um mal-estar, assim, um mal-estar, de vez em quando com dor de cabeça. Não estou falando disso não, meu irmão, estou falando de luta, de guerra, de adversidade dura, de coisa difícil. Quantos estão passando momentos assim, difíceis, de grande luta? Você está vendo? Olha aí, dá uma olhadinha para a igreja. Ó, a galeria, todo mundo, vê a câmera aí mostrando. Está vendo você que está me assistindo? Não é só você não, mas sabe que essa gente está aqui? Sabe que essa gente não desiste? Porque nós cremos que o nosso Deus pode. Nós cremos que Ele reverte situação. Nós cremos que Ele abre porta. Nós cremos que Ele opera milagres. O nosso Deus é um grande Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Eu vou te dar um minuto. Apesar da luta e da adversidade, adore a Deus. Tu és grande, meu Deus. Tu és um grande Deus. Tu és um Deus incomparável. Tu estás vestido de glória e de majestade. Apesar de toda luta e de toda adversidade, só Tu és Deus. Só Tu és digno de glória, digno de honra, digno de ser adorado. Ele é o Senhor. Creia, meu irmão, creia, meu irmão. Não entrega aos pontos não. A vitória vai chegar. Essa porta vai ser aberta. O milagre ainda vai vir. Deus vai tirar você dessa cova. Creia, meu amado. A igreja de pé, por favor. Aleluia, aleluia. O nosso Deus é especialista em transformar a adversidade em bênção. Nessa noite, eu quero fazer uma oração por você. Talvez a cova que você está é um vício maldito que você não consegue vencer. Talvez a cova que você está é que você não consegue vencer esse pecado que te domina, te perturba e estraga a sua vida. A cova que você está é porque você está longe de Deus, e o homem longe de Deus está irremediavelmente perdido. Talvez a cova que você está é porque você se afastou do Evangelho. Mas Deus está com as suas mãos estendidas para tapar a boca dos leões que querem destruir você e tirar você dessa situação, transformar a sua vida, libertar você, mudar você. Porque Deus faz isso. Porque Deus faz isto. Deus muda a nossa vida. Deus pode mudar toda essa situação que está sendo desenhada como catástrofe para você. Toda essa situação que está sendo desenhada como uma derrota fatal. De fato, há pessoas que estão a caminho do desastre. Mas foi Deus que te trouxe aqui. Foi o Espírito Santo que te colocou aqui. Esse Deus quer perdoar teus pecados, coisa que eu não faço, ninguém faz, nem você se perdoa. Esse Deus quer levantar você que está caído. Esse Deus quer restaurar você. E só tem uma coisa que eu posso fazer. É orar por você. É interceder por você. A verdade é que eu não vou orar agora por algum irmão. Pastor, deixa eu orar por mim, porque eu estou aqui numa cova danada. Tem leão, tem tigre, jacaré, cobra. Pode até ser que a tua cova tenha um monte de bicho mesmo. Mas eu gostaria agora de fazer uma oração exclusiva por pessoas que querem entregar a sua vida a Cristo. Por pessoas que estão afastadas e querem voltar, porque essa é a pior cova que tem. Porque essa cova dá no inferno. A pior cova que tem é essa, porque essa dá no inferno. E aí, se você não entregar a sua vida a Cristo, se você não consertar a sua vida, você pode parar do outro lado, condenado, irremediavelmente perdido para sempre. Mas você está vivo, você ouviu a palavra de Deus, ela é fonte produtora de fé,
e você agora pode crer pela fé, aceitar a Cristo, entregar sua vida para Ele, não é para minha religião, não é para mim, e a partir de hoje, se você levar a sério uma vida de compromisso com Deus, te prepare, Deus vai abrir portas e te abençoar. Se nessa noite você quer ter um encontro com Cristo, e se nessa noite você está afastado, apenas essas duas categorias de pessoas que eu quero orar, e você quer voltar, em nome de Jesus, saia do seu lugar, desça da galeria, peça licença onde você estiver, pode passar em frente a essa câmera, chega aqui porque eu quero orar por você. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Escute a voz de Deus. Escute o que o Espírito Santo está falando com você, querido. O Senhor muda, o Senhor salva, o Senhor transforma, o Senhor tira a gente de situações que nós não podemos sair. Deus está te dando uma oportunidade para você sair desse lugar de desastre, desse lugar de derrota, desse lugar de destruição. Escute a voz de Deus. Escuta o que o Espírito Santo está falando com você. Venha aqui à frente. Volte para Jesus. Conserte a sua vida. Eu quero orar por você. Jesus pode mudar a nossa história. O Senhor pode quebrar cadeias. O Senhor pode fazer coisas especiais que ninguém faz. Se você quer, venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Jesus está aqui. Ele quer transformar toda essa sua adversidade em bênção. Se você quer, venha. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus pela sua vida. Escute a voz de Deus. Ninguém vai te pegar aí pelo braço. Ninguém vai te arrancar do lugar. Ninguém vai te puxar. Isso não adianta nada. O que interessa para Deus é um coração voluntário. É a pessoa querer. A pessoa desejar. Isso que importa para Deus. Não é a opinião dos outros. O que importa para Deus é o seu coração, se você quer. É isso que importa para Deus. É isso que para Deus importa. Deus não está preocupado com o que as pessoas pensem. Deus está preocupado com o seu desejo. Nós não estamos aqui para julgar a vida de ninguém. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Nós estamos aqui para dizer que há uma saída para a sua vida. E a saída é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar por essas pessoas. Estende a sua mão em direção a elas. Pastor. Senhor Deus Todo-Poderoso, intercedemos e oramos por estas pessoas, Senhor, que vieram aqui à frente do Teu altar. Compreenderam, Senhor, a mensagem da salvação, Senhor amado. Estavam na cova, Senhor, mas uma mão forte e poderosa as tirou da cova nessa hora, e os seus nomes estão sendo escritos no livro da vida, Senhor amado. Se com elas nessa caminhada, Senhor amado, abençoa-as, Senhor, oh Deus Todo-Poderoso. Estende as bênçãos sobre os seus familiares, Senhor amado, que elas venham, Senhor, agora ser representantes Tu aqui nesta terra, Senhor. Venham ter uma vida próspera e abençoada, Senhor. Oramos assim, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos a única mensagem que pode mudar a história de um homem, de uma família e de uma nação. A mensagem do Evangelho.
não possa fazer. Ele é que é maravilhoso! Na hora de Deus, as janelas dos céus vão se abrir. Deus vai mandar a resposta. E te prepare para os resultados maravilhosos para a sua vida. A glória, a honra, o louvor e a adoração seja a Deus. Comemore!